Porque você vai carregar aquilo que te carregava. Não, só 2 pessoas creram aqui. Você vai ter domínio sobre aquilo que te dominava. Pastor, eu não posso ir ali que eu morro de medo. Isso te dominava, não domina mais. Toma o teu leite e anda. Pastor, eu tenho um sentimento de depressão, de pânico, de ansiedade. Eu quero declarar sobre te dominava. Mas hoje Jesus está dizendo: pega o teu leito. Pega o teu leito, seja livre. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo é o de número 2. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu gostaria que, aleluia, Pastor Vinícius, por favor, me ajude nessa leitura. Marcos capítulo 2, do 1 ao 12. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, sentado mesmo como você está, porém com a mesma reverência de ouvir e acompanhar a palavra de Deus. Glória a Deus. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no momento instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jesus está outra vez em Cafarnaum. E a Bíblia, o autor ao texto é específico quando diz que já é a segunda vez, que outra vez, que novamente Jesus está em Cafarnaum. Preciso lembrar para você que Jesus estava em Nazaré quando foi rejeitado. Enquanto Jesus foi rejeitado em Nazaré, Jesus está entrando em Cafarnaum, quando ele escuta uma mensagem de um oficial dizendo: tem um rapaz na minha casa que está doente, e eu gostaria que o Senhor o curasse. E Jesus disse: sim, eu irei com você. E ele volta para Jesus e diz: eu não preciso o Senhor entrar debaixo do meu telhado, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Digo àquele: vai, vai, digo a este: vem, ele vem. Mas manda uma só palavra, que o meu rapaz será curado. Interessante que Jesus entra em Nazaré. Jesus está na sinagoga, lugar que talvez era mais favorável para que Jesus fosse aceito. Mas na sinagoga Jesus não foi aceito. Jesus está andando pela rua quando alguém aceita a ação de Jesus e diz: eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer daqui mesmo. Se o Senhor quiser, uma palavra tua resolve a minha situação. Cafarnaum sempre foi um lugar onde Jesus foi recebido, porque quando há uma rejeição, também há lugares onde Jesus é bem recebido.
onde Jesus pode se manifestar. Está se sabendo que Jesus está outra vez em Cafarnaum. Dessa vez é diferente, porque Jesus está indo a Cafarnaum, e a Bíblia vai dizer que Jesus não divulga. Jesus não entrou em Cafarnaum com uma multidão. Jesus não avisa onde ele vai estar, o endereço qual ele vai fazer uma reunião. Existem momentos na Bíblia que você vai ver Jesus pregando para multidões na praia. Outros momentos você vai ver Jesus pregando para multidões no monte. Outros momentos você vai ver Jesus operando do outro lado da margem. Só que Jesus agora está em casa. Jesus está na sua casa. E Jesus não divulga. Jesus não avisa. Pastor, por que Jesus não avisa? Porque essas pessoas que foram acostumadas a encontrar Jesus no monte, essas pessoas que foram acostumadas a encontrar Jesus no meio do caminho, essas pessoas que foram acostumadas a encontrar Jesus em lugares por onde Jesus estava peregrinando, precisam entender: o lugar correto de procurar Jesus é dentro da casa dele. O lugar onde nós podemos nos achegar a Ele é ouvindo a sua voz através do seu Santo Espírito. Pastor, Jesus não divulgou onde estava. Sim, mas havia uma sede de pessoas saberem onde Jesus estava. Não havia divulgação, não havia flyer, não havia folder, não havia cartaz para divulgar. Hoje o culto de Jesus é na casa dele em Cafarnaum. Hoje o culto que Jesus vai promover, não. As pessoas tiveram que buscar informações. As pessoas que tiveram que ter sede de saber onde Jesus estava. Por quê? Porque por muitas vezes Jesus foi procurar alguém. Por muitas vezes Jesus chegou em cidades, e a Bíblia diz que chegou achando quem? Natanael foi um deles. Natanael foi procurado por Jesus, e quando Jesus encontra com Natanael, a Bíblia diz que Jesus o achou. Quando Jesus encontra com aquela mulher, Jesus a achou. Mas é verdade que nós precisamos ser achados por Jesus, mas nós precisamos ser pessoas que o procuram. Nós precisamos ser pessoas que o buscam. Nós precisamos ser pessoas que tenhamos o desejo de estar mais próximo e mais perto dele. Nem todas as vezes a manifestação de Jesus vai nos alcançar de uma forma que nós nos isentaremos das nossas responsabilidades. É verdade que Jesus se revela no meio do caminho. É verdade que Jesus já se apresentou para você e já fez algo na sua vida. Mas chegou a hora de você procurar Jesus na casa dele. Chegou a hora de você ir ao encontro de Jesus e dizer: onde está Jesus? Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir a sua palavra. O salmista no Salmo 42 ele diz: como a corça suspira pela corrente das águas, por ti a minha alma anseia. O versículo 2 ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando me apresentarei da tua face? Querido, no mesmo jeito que você tem horas, garrafinha, né? Metas no celular para tomar a sua água, que é uma necessidade natural da vida, é uma necessidade que todos nós temos. Nós temos que ter essa sede com Jesus. E essa sede de Jesus não se resume a uma vez por semana no domingo, porque se o buscarmos uma vez por semana no domingo, nós estamos mortos espiritualmente. Porque todo homem tem necessidade de alimentar o seu espírito, e nós alimentamos o nosso espírito assim como buscamos águas, de momentos em momentos na nossa casa, de tempos em tempos. Nós precisamos tomar 2 litros de água por dia. Você sabia que todos os dias nós precisamos nos abastecer da palavra? Todos os dias nós temos a necessidade de buscar esta palavra, assim como nós temos necessidades fisiológicas, assim como nós temos necessidades básicas de tomar água. Nós temos que ter essa necessidade, porque a nossa alma está sedenta, e essa sede só passa quando nós procuramos Jesus. Chegou a hora de você começar a procurar Jesus de uma maneira diferente. Talvez você está aqui porque Jesus já te achou, talvez você está aqui porque Jesus já te encontrou, mas chegou a hora de você começar a se esforçar e procurar saber onde Jesus está falando, onde Jesus está agindo. E onde é, pastor? É aqui. Você não precisa procurar esse lugar físico, porque a sua palavra nos ensina que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor.
A Bíblia diz que eles ficaram sabendo que Jesus estava em casa. Se ficaram sabendo porque eles estavam procurando. E eu imagino a reunião na casa de Jesus. Pessoas se chegando, pessoas vindo até ele. Imagino chegar a primeira pessoa, abre a porta. Quem é você? Não, eu vim aqui, soube que Jesus estava em casa. Eu imagino os discípulos arrumando a casa, porque estão vendo as pessoas chegarem. Eu imagino as pessoas olhando e dizendo: essa é a casa que Jesus está. E na casa que Jesus está tem um início, tem um começo. Só que a Bíblia diz que chegou tanta gente, cresceu tanto o número, que não cabia não só dentro da casa, como fora da casa. Porque a sede era muito grande, o desejo era muito grande, e aquela casa se encheu. Aquela casa se encheu, porque onde Jesus está, a casa é cheia. Onde Jesus está, há prosperidade. Se Deus entregou algo na tua mão, vai haver crescimento. Se Deus entregou algo na tua mão, não vai ficar estagnado. Porque onde Jesus está, Ele enche a casa. Agora, meu irmão, olha para mim. Os discípulos estão preocupados se vai ter alguém no culto. Está chegando a primeira, a segunda, a terceira pessoa. Daqui a pouco, diácono Davi, tem tanta gente na casa que até do lado de fora tem gente. Qual é a preocupação dos discípulos agora? Onde é que eu vou colocar tanta gente? Onde é que eu vou abrigar tanta gente? Onde é que eu vou, será que vai caber aqui? O que é que eu vou ter que fazer para ampliar? Quem estava com dor de cabeça em saber se o culto ia dar certo, agora está com preocupação onde vai colocar tanta gente. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. Quando Jesus está na casa, quando Jesus está no negócio, nós começamos com pouco, nós começamos não tendo, mas quando Jesus está no negócio, Ele vai fluindo, Ele vai crescendo. E você não pergunta para Deus agora: Senhor, me dá um dinheiro. Agora você diz assim: Senhor, como é que eu administro tanto que o Senhor está colocando na minha mão? Eu declaro um tempo de Deus sobre a tua vida, onde você vai administrar aquilo que o Senhor está colocando nas tuas mãos, porque Deus vai encher a casa. Levanta suas mãos comigo, eu vou profetizar. Deus vai encher a casa, Deus vai manifestar prosperidade na sua vida. Eu não estou falando de dinheiro não, irmão. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Fica com a mão levantada que eu vou profetizar. Prosperidade não tem a ver com dinheiro não. Tem gente que recebe 20 salários e não é próspero, e tem gente que recebe um salário, mas é próspero. Prosperidade é ter dinheiro e saber como usar. Prosperidade é ter paz, é saúde, é alegria. Eu quero declarar que essa casa vai se encher, porque Jesus está nela, e o nome dele será glorificado. Olha a preocupação, a mesma dos discípulos. Os discípulos voltaram lavando rede. Como é que eu vou comprar? Como é que eu vou fazer para comprar mais isca? No outro dia, no mesmo dia, Jesus encheu tanto o barco, que agora eles estão preocupados onde vão colocar tanto peixe. Deus pode mudar o cenário da tua vida, e essa tua preocupação se transformar numa preocupação de abundância. A preocupação da escassez é uma preocupação de abundância. Onde eu vou colocar tanta coisa que Deus está abrindo na minha vida? Como eu vou administrar? E são dois momentos que a gente precisa ter atenção: no momento da escassez, no momento da abundância. Porque quer ver um momento que a gente fica cego? É na abundância. Quer ver um momento que a gente não visualiza? É na abundância. É quando tudo está bem, é quando tudo está correto, é quando tudo está andando, é quando tudo está fluindo. A Bíblia vai dizer que nesta casa que Jesus estava, havia tanta gente que nem a porta cabia mais. Porque haverá prosperidade, haverá crescimento, o nome do Senhor será glorificado, a graça e a glória de Deus vai aparecer, e Deus vai manifestar o seu poder. Em primeiro lugar, a casa que Jesus está é cheia. Eu tenho uma avó que diz, e eu entendo quando ela diz isso: a conta de Deus é de somar e de multiplicar, de diminuir e dividir não. E eu entendo quando ela diz isso, porque numa casa onde Jesus está, há mais união, há mais compreensão, há mais respeito. Está sendo cheia. Não é uma casa que há divisão, não é uma casa onde vive brigando um com o outro, não. Se isso está acontecendo é porque Jesus precisa entrar dentro dessa casa. Porque na casa que Jesus está a plenitude, na casa que Jesus está a fartura de alegria, na casa que Jesus está a compreensão,
Na casa que Jesus está, a paz de Jesus pode reinar. A mão de Deus pode ser com você. E a casa é cheia. Primeiro lugar, se Jesus está na casa, a casa é cheia. Segundo lugar, se Jesus está na casa, o versículo 2 diz assim: já não havia lugar à porta, e ele pregava a sua palavra. Se Jesus está na nossa casa, se Jesus está nesta casa, a prioridade e o centro desta casa é a palavra de Deus. Foi Jesus quem disse no deserto. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo: o homem e o diabo podem até começar pelo pão, mas nós começamos pela palavra. E a casa onde Jesus está, a prioridade é a palavra. A prioridade é ouvir Deus. Ouvir Deus para saber o meu papel como homem. Dentro da sua casa é ouvir Deus para saber o seu papel como fiel ajudadora. Fiel ajuda como sacerdote do seu lar. O sacerdote faz o quê? A Bíblia diz que o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja e dá a sua vida por ela. A mulher é mulher sábia que edifica a sua casa e constrói junto. Os dois estão debaixo da missão do Senhor e cumprem um propósito. Porque a casa onde Jesus está, a palavra é priorizada. E quando nós estamos na palavra, nós vivemos ela. A casa onde Jesus está, não há papéis invertidos. A casa onde Jesus está, não é um dizendo uma coisa e outro dizendo outra. Não, a palavra é a prioridade. E a palavra nos molda, nos ensina, nos diz como devemos fazer. Cada um posicionados. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos querendo tantos milagres, mas a nossa casa está mal organizada. Às vezes nós estamos querendo tantas bênçãos, mas dentro da nossa casa precisa haver uma organização espiritual. O marido no papel do marido, a mulher no papel da mulher, os filhos no lugar dos filhos. Irmãos, nós precisamos entender que Deus estabeleceu a família para que a família fosse a célula máter da sociedade. É através da família que nós vamos levantar outras famílias, levantar outras pessoas. É através da família onde se inicia a educação. A escola ensina, mas a educação é dentro de casa. Muita gente pode chegar, pode colocar no inglês, no espanhol, no francês, no alemão, mas, irmão, a obrigação de educar é nossa. As pessoas entregam os filhos nas escolas e dizem: toma aí, resolve aí, fica aí. Diz que uma mãe estava tão aperreada com o filho, glória a Jesus, que ela chegou na escola e disse: não vejo a hora da escola começar. Mas quando chegou lá teve uma inundação. Irmão, tinha tanta água na escola, tanta coisa. E quando ela chegou no portão para abrir, que abriu aquele negócio de água, jorrou assim, a professora disse: não vai ter aula hoje não. Isso era no interior, glória a Jesus. Não vai ter aula hoje não, que a escola inundou toda. A mãe pegou o filho, jogou e disse: ele sabe nadar. Glória a Jesus. Né? Porque às vezes, irmão, nós queremos transferir. E sabe o que eu entendo? A parte trabalhosa fica para nós. Nós precisamos saber acerca da educação dos nossos filhos. Porque quando Jesus está na casa, Ele ensina como devemos criar os nossos filhos. Colocando limites. Impondo respeito. Impondo educação. Ensinando a criar nossos filhos com princípios, a ouvir não. Não, filho, pode não. Mesmo que você tenha, não dê tudo ao seu filho. Ensine a ele que não é não. Ensine a ele chamar Senhor, Senhora. Respeito. Quando Jesus está na casa, a palavra de Jesus é prioridade. E Jesus nos ensina tudo isso. Jesus ensina o papel do homem. Jesus ensina o papel da mulher. Jesus ensina o papel dos filhos. Quando Jesus está na casa, nós ouvimos a sua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não posso ser ovelha se eu não ouço Jesus. Eu não posso ser ovelha se eu não deixo que a palavra penetre no meu coração e me direcione. Não, eu preciso ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra. Uma casa onde Jesus está, a palavra é prioridade, a pregação da palavra é prioridade. Jesus está na casa. Terceiro lugar, Jesus estava na casa e chegou naquela casa um paralítico. Diga depois de mim: paralítico.
Quando o paralítico chegou na casa, irmãos, de todas as pessoas que estavam à porta, dentro da casa, apertadas, talvez a maior necessidade fosse a dele. E quando o paralítico chega, não tem lugar para ele. Ninguém pegou uma plaquinha e disse preferencial, deixa ele passar. Será que vocês não estão vendo que ele tem um problema? Ele precisa chegar a Jesus. Ninguém abriu o caminho e colocou ele frente a frente com Jesus. Mas a Bíblia diz que ele tinha 4 amigos. Quantos? Você pode ter pessoas que te aproximam de Deus, mas cuidado, você também pode ter pessoas que te afastem dele. Esses 4 amigos representam homens e mulheres de Deus que Deus levanta na nossa vida para nos aproximar de Jesus. E quando Jesus chegou, quando o paralítico chegou à casa, eles não puderam entrar. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Eu não sei quem dos 4 foi. Eu não sei se foi o paralítico. Eu não sei se foi um dos 4. Mas a Bíblia diz assim: não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura. Sabe por quê? Enquanto os 4 estavam olhando o que estava acontecendo na porta da casa, enquanto os 4 estavam olhando o que estava acontecendo na janela da casa, enquanto os 4 estavam olhando o que estava acontecendo dentro da casa, o que estava na maca tinha uma vantagem. Pergunta para mim, qual, pastor? Quem está em pé consegue ver o que está na frente, mas o que estava deitado via uma coisa. Enquanto todo mundo está olhando para casa, o paralítico disse: eu tenho uma ideia aí, viu? É o que eu vi, o que vocês não viram. Desceu quentinho agora e eu estou entregando para a igreja. Nessa paralisia, Deus vai manifestar uma visão nova na tua vida. Porque enquanto todo mundo está olhando para dentro da casa, o paralítico está deitado, tem um privilégio, o quê? Olhar para cima. Todas as vezes que você olha para baixo, você cai, você perece. Mas a Bíblia diz no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O mesmo salmista que está deitado numa maca, olha para cima e diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando as expectativas aqui se acabarem, olhe para cima. Quando o que você está esperando não acontecer, olhe para cima. Quando você não receber o abraço que você gostaria de receber, olhe para cima. Quando você se sentir só, olhe para cima. Quando você se sentir incompreendido, olhe para cima. O paralítico podia ter dado desculpa e dito: já que não me priorizam, já que não deixam entrar, eu vou embora. Mas quando nós colocamos as desculpas, quando nós dizemos e transferimos aos outros aquilo que é responsabilidade nossa, quem perde não são eles, não somos nós. Mas eu vejo um paralítico que está olhando para cima e diz: tem um caminho aí, viu? Tem um acesso aí. Ninguém está querendo ir, eu quero entrar nesse acesso, o acesso de cima. Todo mundo pensou nas mãos dele, todo mundo pensou na boca dele, mas a mulher do fluxo de sangue disse: se não tem lugar em cima, eu desço e me rastejo. Existem lugares de acesso que você vai descobrir ao longo da sua caminhada com Deus, que talvez não esteja visível a todos. Todos podem enxergar esse acesso aqui, chegar aqui e fazer uma oração. Todos podem enxergar isso. Mas existem lugares de acesso fora daqui. Na madrugada da tua casa, na oração da tarde ou da noite na tua casa. Acessos que para muitas pessoas não podem ser utilizados, mas para você será utilizado. Aquele acesso estava livre, não tinha ninguém no telhado. Sabe por quê? Porque todo mundo buscava a Deus na mesma direção. Mas deixa eu falar uma coisa para você: existem acessos que muitos não querem, mas que Deus te procura neles. É quando você acorda e perde o teu sono na madrugada e diz: estou com insônia. É insônia não, é Deus te chamando e dizendo: deita, dobra o teu joelho aí que eu quero falar com você. Pega a minha palavra, medita nela aí, porque eu vou te dar uma resposta. Acesso. Esse homem não desistiu. Esse homem não parou, colocando culpa na paralisia.
Tem gente que se esconde atrás de feridas, irmão. Tem gente que se esconde através de impossibilidades. Tem gente que se esconde através de limitações. Mas para quem quer, não tem desculpa. Para quem quer, consegue e vai. Para quem quer, a falta de acesso não é um problema para ele, porque ele olha para o céu e Deus dá uma estratégia nova para ele, ele vai lá e conquista. A Bíblia diz que o colocaram em cima e desceram. Quando ele está descendo na casa, Jesus lhe dá uma palavra. Jesus lhe dá uma filho. Parece ser simples, pastor. Não é. Filho, perdoados estão os teus pecados. Eu acho que alguém está olhando e está dizendo: viagem perdida. Andou, cavou buraco no telhado para ouvir de Jesus: perdoados estão os teus pecados. É porque Jesus não começa pelo fim, ele começa pelo começo. Mas não significa que Jesus começou pelo começo, que ele não vai completar uma obra na tua vida. Por que Jesus diz: perdoados estão os teus pecados? É lógico que todo mundo queria ouvir que ele ia ser curado, que ele não iria sair dali mais paralítico. Só que Jesus está dizendo: eu ajo na tua vida começando pelas áreas internas, começando no teu coração, de dentro para fora, depois de fora para dentro. Talvez você tenha uma lista para Deus: Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso, resolvesse aquilo, eu estou com essa paralisia, com essa dificuldade, esse problema. Jesus está dizendo: primeiro os teus pecados. Por quê? Porque primeiro restaura o teu relacionamento comigo. Deus quer visitar todas as áreas da tua vida, irmão, mas a primeira área que Ele quer visitar é o teu relacionamento com Ele. E por falar nisso, quero fazer uma pergunta, não precisa você responder: como está a tua vida com Deus? Você que está em casa, como está a tua vida com Deus? Você que está aqui, como está a tua vida com Deus? Sim, porque quem tem vida com Ele não precisa ouvir a cura, basta ouvir que foi salvo. Porque na casa que Jesus está não há perdição, na casa que Jesus está há salvação. Porque a palavra gera salvação, a palavra gera mudança de vida. A palavra gera: eu fazia, mas não faço mais. Eu praticava, mas não pratico mais. Quem mentia não mente mais. Quem adultera não adulterava mais. Quem bebia não bebe mais. Porque eu estou vivendo agora pela palavra. E se o Filho, pastor, eu não consigo. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quando nós pulamos para o próximo versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus começa num relacionamento. Jesus quer começar na tua vida não é pela cura. Jesus quer começar na tua vida não é pelo milagre. Isso Ele já faz. Mas milagre não salva, cura não salva. O que salva é relacionamento com Ele. Tem pessoas que foram curadas, mas nunca chegarão diante de Deus. E tem pessoas que nunca foram curadas, mas fechando os olhos aqui, abrirão face a face com o Senhor na glória e na eternidade. Deixa eu lhe falar algo. Jesus olha para eles e diz: são os teus pecados. Na casa de Jesus, Ele enche a casa. Na casa de Jesus, a palavra é prioridade. Na casa de Jesus, há salvação. Mas na casa de Jesus também existe fariseu. Quando Jesus está operando, olha o que Jesus faz: Ele enche a casa. Ele faz com que a palavra seja a prioridade. Ele restaura vidas ali naquele lugar pela palavra. É trazido paralíticos até Ele. Ele salva dentro da casa. Só que os fariseus, quando veem Jesus salvando, eles dizem assim: quem é Ele para salvar? Quem é Ele para perdoar pecados senão Deus? Porque o fariseu, irmão, ele nunca vai ver o avivamento que Jesus está fazendo. Ele nunca vai ver que Jesus já encheu a casa. Ele nunca vai ver que Jesus já salvou. Ele nunca vai ver que a família dele foi restaurada. Ele sempre vai procurar o defeito na ação de Jesus. Ele sempre vai focar em algo para dizer: está vendo? Cura por isso, faz por aquilo. Um ambiente para o fariseu nunca vai estar bom. Mas quem está dentro da casa está satisfeito pelo que Jesus já está fazendo. Quando o fariseu olha, Jesus diz assim: você acha que é mais fácil
perdoar pecados ou curar? Quando Jesus pergunta isso, ele estava dizendo e afirmando: o mais difícil eu já fiz. O mais difícil é ter acesso. O mais difícil é ter relacionamento. Por quê? Porque para curar não precisa de relacionamento. Para fazer um benefício não precisa de relacionamento. Você pode receber o benefício sem nem conhecer Jesus. Agora, para ter salvação, para andar com Ele, para viver segundo os seus preceitos, você tem que ter o privilégio de ser chamado de filho. Jesus está nos trazendo de volta a Ele. Jesus está nos aproximando dEle e da sua palavra. Aí Jesus olha para os fariseus e diz assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder até para fazer isto. Ele olha para o paralítico e diz assim: paralítico, levanta. Paralítico, toma tua maca. Em outras versões, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pastor, Jesus não ia fazer? Ia. Só que era o segundo passo de uma primeira ação. A primeira ação é Jesus entrar. A primeira ação é Jesus fazer morada. E a segunda ação de Jesus, pastor, é tirar de nós a maca que nos deixa paralíticos. Tem gente, irmão, que já recebeu essa palavra: teu pecado foi perdoado, seja salvo. Tem gente que já viveu isso, tem gente que já ouviu isso, mas ele passa a vida inteira dentro da casa. Porque o propósito do inimigo não é te tirar da casa, é te deixar dentro da casa, mas te deixar sem andar. E os paralíticos espirituais são aqueles que já receberam, até já receberam uma palavra: está perdoado teu pecado, eu vou agir na tua vida, você agora é meu filho, você me aceitou, eu entro na tua casa. Mas ainda falta a segunda parte. Qual é, pastor? A segunda parte é caminhar. A segunda parte é desfrutar. Porque às vezes você até recebeu a palavra: meu pecado foi perdoado, mas você é aquele tipo de crente que diz assim: pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Paralisia. Pastor, eu sou aquele tipo de crente que ouve na igreja, ou o pastor fala, vem um pastor de fora, dá uma palavra: ah, que coisa boa, pastor, a oração. Como vocês falam de oração? Eu sou crente, pastor, já entreguei minha vida para Jesus. Mas quando fala de oração, eu acho lindo. Quando você consegue dobrar o joelho, vocês conseguem dobrar o joelho meia hora, 40 minutos, 1 hora na igreja. Mas eu ainda não consigo, eu não sei nem o que falar na oração. Paralítico. Aceitou Jesus e desde o dia que aceitou Jesus não consegue meditar na palavra, não consegue orar. Pastor, eu fui ver um curso aí, para fazer um curso, para saber o que é jejum. Paralítico. Pastor, eu não sei como prestar um culto a Deus. Paralítico. Você já entregou a vida a Deus, Deus já perdoou o teu pecado. Mas tem uma coisa, existe uma palavra de Deus para você: levanta dessa paralisia espiritual. Porque você entrou sendo carregado, mas vai sair andando. Não, eu vou repetir isso aqui: você entrou sendo carregado, mas vai sair andando. Quando você vem carregado. Quando você vem trazido. Mas você não pode permanecer na casa sendo carregado. Chegou a hora de você dizer: eu quero conhecer Jesus. Levanta a tua mão comigo que eu vou profetizar aqui agora. Está chegando um tempo onde os cristãos, onde viveremos o que Oséias profetizou: nós conheceremos, mas prosseguiremos em conhecer ao Senhor. Essa paralisia espiritual não segura mais a tua fé, porque hoje existe uma palavra: toma o teu leito e anda. Toma o teu, levante a mão comigo, feche seus olhos. Toma o teu leito e anda, toma o teu leito e anda, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Você precisa se desenvolver. Eu profetizo que você vai caminhar. Eu profetizo que você vai conseguir dar os passos sozinhos. Deus vai fazer isso na tua vida, se assim você desejar. Pode baixar a sua mão. Paulo disse: quando eu era menino,
eu falava como menino. Nós temos, irmãos, equipe de louvor, nós temos que crescer espiritualmente. Abre a Bíblia no livro de Ageu. Misericórdia, isso está onde? Abra a tua Bíblia no livro de Sofonias. Deixa eu olhar o índice. Não é feio não, olha o índice. Mas você vai passar a vida toda olhando o índice. Aproveita que Jesus está na casa. Eu vou repetir, aproveita que Jesus está na casa. E para quem quiser, Jesus tem uma alta médica para dizer, a partir de hoje tu não é mais paralítico. A partir de hoje novas experiências. Eu estou profetizando aqui, irmão. A partir de hoje novas experiências. A partir de hoje um novo romper em Deus. A partir de hoje dobrar os teus joelhos e dizer, Deus falou comigo. A partir de hoje ler a Bíblia e dizer, eu entendi o que Deus queria comigo. Os milagres são antigos, mas Ele faz que nós leiamos os milagres antigos em cenários novos. Não, eu vou repetir isso aqui. Espera aí, eu vou repetir isso aqui para você entender. Ele faz com que leiamos a Bíblia para lermos milagres antigos e aplicarmos em novos cenários. Deus não vai mais abrir o mar como abriu para Moisés. Nem adianta você ir para Ponta Verde ali. Cadê Jesus? Abre o mar. Não, já tem um caminho de Moisés aqui. Não precisa não. Mas Ele vai abrir o mar quando você colocar o seu pé nas águas. Ô Moisés, coloca o teu pé. Não fica esperando lá de trás não. Coloca, vai para as águas. Coloca o teu pé nas águas, que esse mar de impossibilidade vai ser aberto na tua frente. E o meu nome será glorificado. Recebe vida aqui nessa noite. Recebe força. Eita, que eu estou sentindo a graça de Deus. Recebe, ô irmão. Quando ele diz, escuta. Quando ele olha para o paralítico e diz, pega o teu leito. Levanta primeiro, levanta. Porque só carrega leito quem consegue ficar de pé. Tem gente que está deitado como paralítico e está dizendo, quero carregar meu leito. Cuidado para na hora de pegar o leito não cair. Jesus é um Deus de ordem. E Ele diz, levanta aí. Por quê? Porque você vai carregar aquilo que te carregava. Não, só 2 pessoas creram aqui. Você vai ter domínio sobre aquilo que te dominava. Pastor, eu não posso ir ali que eu morro de medo. Isso te dominava, não domina mais. Toma o teu leito e anda. Pastor, eu tenho um sentimento de depressão, de pânico, de ansiedade. Eu quero declarar sobre te dominava. Mas hoje Jesus está dizendo, pega o teu leito. Pega o teu leito. Seja livre. Seja liberado. Estou com medo do telefone tocar. Aguarda, o telefone vai tocar, mas você vai dominar aquilo que te dominava.